Fofoca na igreja. Como se defender? O problema da fofoca tem sido cada vez mais comum no meio religioso. Isso tem contribuído para que muitas famílias sejam destruídas e muitas pessoas entrem em depressão. Hoje eu vou ensinar para vocês algumas dicas de como você se defender ao ser vítima de fofoca na igreja. É importante ressaltar que o objetivo desse vídeo não é incentivar você a se vingar das pessoas fofoqueiras, mas se defender, proteger sua saúde emocional, sua integridade física, sua vida espiritual e de sua família também. A Bíblia diz: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Salmo 101, versículo 5. A palavra de Deus condena a fofoca, a difamação. A Bíblia diz que a pessoa fofoqueira separa os maiores amigos. A palavra grega diabolos, que é a palavra grega para diabo, ela significa caluniador. Aquele que difama o seu próximo nada mais é do que um filho do diabo. A dica número 1. Nem sempre você precisa se defender, argumentar, responder, mas os acusadores que devem provar suas acusações, com fatos e testemunhas. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele não se defendeu das falsas acusações. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Mateus capítulo 26, 62 e 63. Levantando-se o sumo sacerdote, ao meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Marcos 14, 60 e 61. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Marcos 15, 4 e 5. Jesus, ele não se preocupou com falsas acusações. Então não deixe que os fofoqueiros tirem sua paz. Afetem sua saúde e sua vida espiritual. A dica número 2. Conheça os regulamentos eclesiásticos administrativos da sua igreja. Então, se você é cristão, você faz parte de uma igreja, a sua igreja tem diretrizes. E é importante você conhecer essas diretrizes, porque a maioria das igrejas, em seus manuais, em seus livros e praxes, condena o ato da fofoca, da difamação. Então, use esse conhecimento a seu favor. Se você não é cristão e não tem nenhuma religião, continue assistindo esse vídeo, que para você também terá dicas aqui no canal no decorrer deste vídeo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Da falsa acusação te afastarás. Êxodo capítulo 23, versículo 7. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Esses textos deixam claro que a liderança da igreja tem que tomar uma posição drástica, uma atitude drástica com as pessoas que fazem fofoca na igreja, tirando a paz da irmandade. Esses textos também mostram que o fofoqueiro ele está quebrando princípios morais bíblicos, e nessa atitude ele demonstra não ser digno de fazer parte da igreja, uma vez que ele está na igreja para destruir vidas. Se a sua liderança não toma uma atitude contra os fofoqueiros, apele às instâncias superiores da sua igreja para que essa situação seja resolvida. E caso não seja resolvido na igreja, vamos à dica número 3. Conheça seus direitos e deveres como cidadão nas leis de seu país e use as leis a seu favor.
Como cidadão, você tem direitos legais que não podem ser desrespeitados. E caso haja desrespeito a esses direitos, a pessoa física ou jurídica que o desrespeitou comete crime. Em algumas igrejas, os fofoqueiros parecem que têm imunidade eclesiástica. Nada acontece com eles. A igreja sabe que eles são fofoqueiros, que eles estão na igreja para roubar, matar e destruir, mas a igreja não toma nenhuma atitude contra eles. Isso faz que o mal prolifere dentro da igreja. E nesse caso, quando há omissão da parte da igreja, você deve recorrer às leis do seu país. Artigo 139 do Código Penal Brasileiro. Difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Eu vou explicar para você um pouco sobre esse parágrafo único do artigo 139 do Código Penal Brasileiro. Esse parágrafo deixa claro o seguinte: se você falou mal de uma pessoa e essa pessoa é funcionário público e aquilo que você falou dela diz respeito à função dela, e você provar aquilo que você falou, você não comete crime. Se essa pessoa não é funcionário público, não estando no exercício da função de funcionário público, e você falou algo dela, mesmo que seja verdade, você se torna um criminoso diante da lei. E é isso que ocorre com os fofoqueiros. Os fofoqueiros falam das pessoas e acham que não estão cometendo crime. Estão cometendo crime de difamação. E mesmo que eles provarem aquilo que eles falaram, mesmo assim eles serão responsabilizados diante da lei. Então cabe a você conhecer esse artigo e usar esse artigo para reagir diante de uma situação de fofoca, se defendendo. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, conhecendo o artigo 139 do Código Penal Brasileiro e o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, você vê aqui 2 pontos importantes. Então, o que se deve fazer nessa situação? Buscar os seus direitos na justiça para que aquele que fez o mal, ele seja responsabilizado pelo mal que ele fez e tenha que repará-lo legalmente. A dica número 4. Reúna provas, testemunhas, gravações, mensagens, anotações com dia, hora e local que te difamaram e faça um boletim de ocorrência por difamação. O meu pai me ensinou uma questão muito importante a respeito do abuso espiritual por causa de fofoca. Que quando você for chamado pela liderança da sua igreja para responder por falsas acusações, você deve gravar essa reunião sem que eles saibam. A gravação, ela não é aceita como prova diante da justiça, mas ela é aceita como princípio de investigação. Então grave as reuniões das quais você seja convocado para responder por falsas acusações. E se você não puder gravar, leve 2 testemunhas, que é um direito seu. Artigo 5º da Constituição, inciso 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Artigo 5º, inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então você, conhecendo esses fatos agora, ao ser vítima de fofoca, faça um boletim de ocorrência por difamação e procure um advogado para dar entrada em um processo por difamação, para que a igreja ou a pessoa que te fez mal reparem o mal que te foi feito. Isso não é vingança, isso é apenas um direito seu de cidadão, de membro de igreja e um meio para você se defender e defender sua família também de pessoas tóxicas, de pessoas destruidoras, de pessoas de má índole.
Se você não tem dinheiro para contratar um advogado particular, o Estado te oferece um advogado. Procure uma OAB próxima à sua casa e apresente o boletim de ocorrência por difamação e solicite um advogado para dar entrada em um processo judicial. É importante também você ter em mãos todas as provas, gravações, mensagens e tudo aquilo que você puder disponibilizar para que o advogado possa acionar os malfeitores judicialmente. Se a fofoca partiu de pessoas ligadas à liderança da sua igreja, a igreja também responde judicialmente. A organização também responde judicialmente. Porque a igreja não se enquadra na categoria de pessoas físicas, mas se enquadra na categoria de pessoas jurídicas e também responde por dano material, moral ou à imagem feita às pessoas, por meio de oficiais a quem ela conferiu credenciais para agir em seu nome. Artigo 932 do Código Civil. São também responsáveis pela reparação civil. Inciso 3. O patrão, amo ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou por ocasião dele. Então a igreja ela é responsável pela conduta das pessoas a quem ela conferiu autoridade para agir em seu nome. Certa mulher, ela foi acusada de estar em adultério por um pastor da sua igreja. E essa mulher acionou o pastor judicialmente, assim como a igreja também. E o pastor e a igreja foram condenados a pagar para essa mulher, por danos morais, 100 mil reais. O pastor ficou de pagar 50 mil e a igreja mais 50 mil. Então recorra judicialmente e não deixe que pessoas tóxicas tirem sua paz e destruam sua vida e sua família. Uma outra mulher, ela foi xingada por um pastor de uma igreja de filha do diabo. E ela entrou na justiça acionando o pastor por crime de injúria. E ele também foi condenado a indenizar essa mulher. Então nós temos que saber o que fazer diante dessas situações. Não é porque o pastor se declara ungido do Senhor que de fato ele é ungido do Senhor. Muitas vezes ele é ungido do capeta para destruir tua vida. Nem todo pastor é ungido do Senhor. Então não confie desse negócio de não toqueis nos ungidos, porque isso é uma mentira, uma manipulação para que ocorra todo tipo de abuso espiritual. Não revide a difamação, para que você não perca a razão, nem se iguale aos ímpios. Muitas vezes, a pessoa fica tão revoltada com a injustiça que lhe foi feita, com a fofoca que lhe foi dirigida, e essa pessoa começa a contar o caso para outras pessoas e começa a expor também nas redes sociais a situação. E mesmo que ela está falando a verdade, ela comete crime também, como nós estudamos agora há pouco no artigo 139 do Código Penal Brasileiro. Então é importante você manter a calma e agir dentro da lei. Você não pode fazer igual ao desmiolado do Will Smith, que diante de aquilo que ele interpretou como agressão, ele partiu para a violência. Há meios legais para você reagir sem você perder a sua razão. Uma outra mulher foi chamada à igreja por um pastor e 2 presbíteros. E o pastor lhe disse que o cunhado dela procurou ele e lhe disse que ela não poderia ter cargo na igreja porque ela tinha um caso amoroso com esse cunhado. E essa mulher, em vez de levar 2 testemunhas quando foi convocada para essa reunião ou gravar a reunião, que não tivesse feito isso, agir com sabedoria, ela começou a chorar e negar. Ou seja, praticamente a atitude dela estava demonstrando uma confissão da parte dela. Jesus ele manteve a calma diante de falsas acusações, como nós lemos na Bíblia agora há pouco. Então como que essa mulher deveria ter reagido? Ela deveria ter mantido a calma, ter ouvido primeiro todas as acusações, aí ter falado o seguinte: tudo bem, pastor, então eu vou ligar agora para o meu cunhado, para ele vir aqui, e se as pessoas que fizeram essa acusação não provarem que ele realmente falou isso, nós vamos sair daqui, vamos direto na delegacia, registrar um boletim de ocorrência por difamação. Na hora, essa conversa teria acabado. Se essa irmã fosse uma seguidora do canal Insight Teológico e tivesse assistido os 2 vídeos que tratam aqui sobre abuso espiritual, ela teria sabido se defender. Mas ela não agiu com sabedoria. Há 2 vídeos aqui no canal que tratam dessa questão do abuso espiritual. Um deles
é como se defender do abuso espiritual. E o outro é abuso espiritual, não seja a próxima vítima. E nesses vídeos, eu ensino as pessoas a como reagir nessas situações, quando elas são convocadas à igreja para responder por falsas acusações. E quando há abuso de autoridade por parte de líderes megalomaníacos e que não foram chamados por Deus para o ministério. Certa vez, um pastor me difamou no meu bairro e saiu nas casas dizendo que eu estava pregando contra a Bíblia, que eu estava pregando contra a mensagem da igreja e assim por diante. A primeira coisa que eu fiz foi logo registrar um boletim de ocorrência. Então registre o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ele é muito importante para que se dê início a uma investigação por parte da polícia. Então nunca deixe de fazer o boletim de ocorrência nessas situações. Algumas igrejas têm o péssimo hábito de excluir do seu rol de membros os membros que são vítimas de falsas acusações. E a igreja protege os fofoqueiros. Isso não pode acontecer. A igreja não tem que excluir do rol de membros as pessoas que são vítimas de fofoca, mas as pessoas que deram origem à fofoca, as pessoas que tentaram destruir a reputação de seu irmão. Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo um link aonde um homem que ele é advogado e também ele é formado em teologia, ele explica sobre indenização por danos morais devido à exclusão injusta da igreja. É muito importante que você assista com calma esse vídeo e preste atenção nessas informações porque vão ser muito úteis para você. Como Jesus ensinou que nós devemos tratar os irmãos. Então, se você acha que o irmão ele está em pecado, como é que você deve reagir? Você deve fazer fofoca para a vizinhança toda? Ou você deve agir de outro modo? Vamos ver o que Jesus ensinou. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus capítulo 18, versículo 15. Então Jesus ensinou que quando se tem um problema contra o irmão, não é para procurar o pastor da igreja, não é para procurar outro irmão, é para procurar aquele irmão em particular e resolver a situação com ele. E se você tentou resolver o problema com o irmão e não deu certo, o que você deve fazer? Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas toda a palavra se estabeleça. Mateus capítulo 18, versículo 16. Então se você acha que o irmão está em pecado, você deve conversar com esse irmão. Se esse irmão não deu ouvidos a você, a sua tentativa de ajudá-lo, você deve levar consigo 2 testemunhas e novamente no espírito de amor cristão, tentar levar esse irmão a refletir sobre seus atos. E se mesmo assim ele não te ouvir? E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Mateus capítulo 18, versículo 18. Então essa é a maneira que o Senhor Jesus ensinou que a igreja deve tratar as pessoas, que os irmãos devem tratar uns aos outros. Primeiro, conversar com a pessoa em particular. Se não der certo, leva 2 testemunhas. Se não der certo, leva para a igreja. Aí se a pessoa não ouvir a igreja, aí ela não deve mais permanecer como membro da igreja. Mas muitas vezes acontece o contrário. Uma pessoa tem problema com um irmão, em vez de ele procurar o irmão para resolver o problema, ele procura o pastor da igreja. E em vez do pastor da igreja repreender essa pessoa, o pastor da igreja acaba se tornando pior do que ela, dando ouvido à fofoca e prejudicando a vítima da fofoca. Nesse caso, se faz necessário, por parte da vítima, recorrer aos meios legais para poder resolver a situação. Certo pastor, ele acabou com a fofoca na sua igreja. Mas o que ele fez? Toda vez que o irmão procurava esse pastor para falar mal de outro irmão, esse pastor perguntava o seguinte: você já falou com o irmão pessoalmente? E sempre a resposta das pessoas era não. Então o pastor respondia: então vá primeiro falar com o seu irmão, depois você procura o pastor. E assim acabou, nessa época, a fofoca na igreja. Uma outra coisa que esse pastor fez foi quando havia reunião administrativa para escolher os oficiais da igreja para o próximo ano, era costume de alguns pastores pedir que o irmão saísse, para que outros pudessem falar dele pelas costas
se ele estava apto ou não para exercer aquele cargo. Esse pastor mudou isso. Ele falou o seguinte: se alguém tem que falar do irmão, é para falar na frente do irmão, seja algo positivo ou algo negativo. E assim, ninguém mais tinha nada de negativo para falar para o seu irmão, porque ninguém queria falar na frente dele. Todo mundo só estava acostumado a falar pelas costas. O pastor que manda numa reunião uma pessoa sair para que outros irmãos falem dele pelas costas, esse pastor está incentivando a fofoca e a falsidade dentro da igreja. E ele não é digno de continuar como pastor da igreja. Vamos encerrando este vídeo na esperança de que ele te ajude a lidar com o problema de fofoca na igreja. Se você seguir todas as dicas aqui deste vídeo, você não mais será vítima de fofoca na igreja. Porque as pessoas vão ficar com medo de falar de você, porque elas sabem que se você descobrir, você vai recorrer judicialmente. Então não pense que é pecado você acionar judicialmente um crente fofoqueiro. Por que, irmãos, não é pecado? Porque a igreja, ela trata de questões morais. Ela trata do pecado em si. Quando é caso de crime, não compete à igreja julgar, e sim as autoridades competentes para essa função. Então não é pecado você levar à justiça o irmão que te difamou. Pelo contrário, é pecado você ser omisso nessa situação e permitir que o mal prolifere na igreja e na sociedade. Um abraço e até o nosso próximo encontro.